lembra quando eu li, você até perguntou na quinta, que o Emmanuel falou que aquele que está na individuação, ele vai perceber que o afastamento da esposa, dos amigos, que aqueles com quem ele tem conexões de mundo, há uma tendência que eles se afastem, que ele seja rejeitado na sua proposta de vida. Isso está sofrimento. Porque não é um campo de viciação, de dependência. A Lívia, vamos pegar o caso da Lívia. A Lívia, na posição dela, com o desenvolvimento dela, ela não teve sofrimento? Mas enquanto ela teve sofrimento, ela buscava quem? Jesus. O guia e modelo. Porque há um sofrimento. Porque o outro vai dizer: esse jeito de ser de você não me serve mais. Esse jeito de ser de você não é aquilo que eu esperava de você. Você não é nada daquilo que eu achava que você era. Vai até falar, você está me traindo. Você está... Vai haver uma rejeição. Vai haver uma rejeição. Sim, sim, tudo. Eu estava olhando aqui, essa frase aí tem um significado muito grande, né? Uhum. Porque estar no potro tem o significado de sofrer torturas e perseguições. Isso, exatamente. Potro é local de tortura, de sofrimento. É uma expressão, né? É o ecúleo que eles falam. Porque inclusive tem um instrumento de tortura que chama cavalo, potro, né? Em forma de cavalo, instrumento de tortura. Isso, Isso que é potro. Isso. Pequeno então, cavalo. Quando ele coloca aí, né, que os heróis da verdade silenciam no potro, né? Ou seja, na tortura, na perseguição, né? A vibração do corpo que padece. Porque o corpo físico, ele padece mesmo, ele sofre. Se você tem uma enfermidade, uma doença, um câncer que come por dentro, ou uma hanseníase, né? Ou qualquer outra forma de doença que causa sofrimento físico, o corpo ele sofre mesmo. Agora, o espírito que não tem que sofrer junto com o corpo, né? Situações que o espírito pode escolher, eu vou sofrer ou não, igual Jesus, né? Jesus lá no momento do como é que a gente chama? Do Calvário, lá, a crucificação, tudo. O corpo dele não sofreu? Sofreu. Sofreu. Sentiu dor, sofreu. Foi dilacerado. Mas ele, em espírito, ele ainda acalentava o corpo no sentido de, olha, porque você vai sofrer chibatadas, você vai passar por torturas, mas você não precisa se revoltar com isso. Por quê? Educando os PIs, né? É igual nós, não é ensinado para nós. Se você vai tomar uma vacina, um remédio, você prepara o corpo antes, conversa com o seu corpo. Olha, você vai receber uma substância, é para que você fique imune, para que você tenha saúde. Então, você prepara o corpo para aquilo. Você vai passar por uma cirurgia, cortar, passar um bisturi, você conversa com o corpo. Olha, você vai ser cortado, vai acontecer isso. Você está ajudando os PIs na evolução dele quando você faz esse trabalho. Mas o espírito não precisa sofrer com o corpo. Então eu vou perguntar, dentro do que você falou, qual é o potro da nossa reencarnação? Potro é esse local de sofrimento, de tortura. Qual é o potro que nós recebemos como compromisso reencarnatório? Onde que está onde nós paramos? Não, o lar é que deveria ser. Vamos para onde é que? Aqui quem são eles? Família. A família é o potro do espírito. Porque na família estão os nossos maiores, os nossos maiores inimigos, ou seja, as nossas maiores dívidas, os nossos maiores crimes, dentro de uma misericórdia divina, colocados para conviver,
Para restituir-se, né? A pandemia colocou todo mundo dentro do seu potro. E aí, olha o que era a posição. Os heróis da verdade silenciam no potro a vibração do corpo que padece. Porque quando a gente convive com o outro, o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer, o olhar do outro, a visão, o que o outro, o movimento do outro dói em nós. Vira tortura. Esse jeito seu me irrita. Essa toalha em cima da cama acaba comigo. Por que você não faz isso, não faz aquilo? Por que você é desse jeito? Você não sabe o quanto que eu sofro por você ser assim. A gente fala isso. E a gente sofre mesmo. Porque nós somos viciados, nós temos um corpo de dor alimentado nessas relações. Então, nós que não somos heróis da verdade, que nós que não silenciamos dentro do potro, porque não tem gente que fala mais do que a gente paga sermão, pregação, né? Nós julgamos, condenamos, fazemos um escarcéu dentro de casa, né? E quando nós não somos atendidos, nós, inclusive, adoecemos. Aí vem, igual o Cristiano falou, o corpo físico adoece de insatisfação, o corpo físico adoece de tristeza profunda, de depressão, porque a nossa realidade não está de acordo com aquilo que nós queremos, achamos e gostamos. Então, o instrumento, ele está mostrando um mecanismo muito interessante, que toda a reencarnação, ela vem silenciar o ego orgulho dentro de casa, é para silenciar, era para silenciar, nos colocar em proximidade de quem nós temos dificuldade, e não é uma dificuldade só assim, por que não me coloca perto de quem eu gosto? Aquele com quem eu vivo foi o que eu gostei demais um dia, e contrariei o amor que ele tinha por mim, traí a confiança que ele tinha em mim. Eu faço isso com ele, faço com todo mundo. A gente não percebe isso. Não é porque em casa eu tenho dificuldade que fora eu vou ter facilidade. Não, é porque esse aqui é com quem eu convivo. O dia que eu conviver com o outro, eu vou fazer a mesma coisa. E a gente faz isso. A gente projeta. O nosso campo de ilusão, que fala assim, não, fulano de tal vai ser diferente, com ciclano vai ser diferente. Não, mas ali você está distante dele, você não mora junto, você não paga a conta junto, você não usa o mesmo banheiro, você não tem que lavar as roupas, você não tem que compartilhar o mesmo ambiente, não tem que cozinhar, você não tem que lavar vasilha, decidir quem vai lavar vasilha, quem vai pagar o aluguel, quem vai pagar a luz, tudo essas coisas materiais, junto com o jeito de ser nosso, o jeito de ser do outro, gera o quê? Perturbação, conflito, perseguição. E a justiça divina colocou a gente junto, porque é ali que nós estamos prisioneiros. Então, para libertar, eu tenho que aprender primeiro o quê? Silenciar. Porque assim que a emoção brota, eu reajo. Assim que a emoção vem, o outro fala um negócio, a emoção vem, eu vou reagir. E nessa reação, eu vou aumentando as dificuldades de convivência com o outro. A primeira coisa é ver o seguinte, espera aí, eu estou errado. Alguém tem que partir de algum lugar. Quando eu procuro o Evangelho, eu estou dizendo assim, eu quero ser o primeiro. O Evangelho é você se colocando, eu estou em relações doentes, eu estou em relações destruidoras e eu quero ser o primeiro a buscar algo diferente, a me iluminar e com isso auxiliar o outro a se iluminar. Dentro daquilo dentro do tempo dele, da vontade dele, mas eu primeiro tenho que ser, eu quero ser o primeiro a me libertar então, para poder libertar o outro. Só que a gente acha isso o quê? Desaforo.
Loucura. Que hora que o outro vai acertar as contas dele com a lei, então? Que bonitinho que é esse. Só que nós somos aqueles que dizemos que queremos ser os primeiros a sair desse campo. Por isso que fala. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Então, olha só. Silenciam no potro a vibração do corpo que padece. Porque o corpo, qual que é a natureza do corpo? Qual que é o destino do corpo? Padecer. O corpo não é eterno. O corpo, ele vai se deteriorar mesmo. Então, nós temos um prazo para trabalhar esse processo. E o corpo, ele recebe, padece nesse sentido, e padece porque ele é um receptáculo de emoções. Ele recebe. A carne, ela vai manifestar aquilo que o espírito está o quê? Exprimindo. Como o Cristiano falou, quando a dor chegou no corpo, é porque dentro já está vibrando nessa doença tem muito tempo. Já está com a mesma vibração. Né? Então, realmente, aí ele fala, enquanto a pupo ruge ensurdecedora zombaria, vaias, que o mundo vai nos vaiar. Aquilo que nós mais valorizamos vai se voltar contra nós. Nós não recebemos, porque nós não gostamos de aplauso. O outro falar assim, nossa, você é tão fofo, igual um ursinho carinhoso. Tem gente que gosta de escutar uma coisa dessa, isso aí é a perdição. Isso aí é o caminho da treva, e se ele gostou, na hora que um desses falar assim, quer saber de uma coisa? Você é insuportável. Ele vai morrer. Ele vai ter um infarto e cair duro. Vai morrer afogado. Vai querer pular lá igual o Narciso. Oi. A gente desperta e começa a abandonar esses vícios, essas repetições que a gente tem. Fico pensando. Você falou bem, começa, né? Porque eles estão conosco. Né? E não é assim, tipo, a partir de hoje eu deixei de sentir raiva. Não, isso é auto-engano. Porque a raiva vai se manifestar. Ela foi alimentada durante muito tempo. Os primeiros procedimentos são, na medida em que você está reconhecendo que está te fazendo mal, gente, isso não está me fazendo bem. Agir dessa forma só me faz mal. Né? É começar aquele processo. Na hora que a raiva vir, está vigilante para não agir de acordo com o que a raiva pede que você faça. Primeiro passo. Você tem que começar a ter, através do evangelho, por isso que a gente fala de evangelioterapia. Evangelioterapia é pegar o evangelho mesmo, não é só o evangelho segundo o espiritismo, é o evangelho na Bíblia. E lendo. E trazer aquilo, você leu, traz uma reflexão. Você pode ler um trecho de 2 em 2 horas, né, por exemplo, 1 em 1, dependendo do tempo de cada um. Lê um versículo e mentaliza. Porque nós temos que estar vigilantes, é um procedimento de disciplinarização. Se colocar numa disciplina de vigilância sobre o que você sente e o que você pensa. E não se justificar pelo pensamento e pela emoção que virá. Buscar, primeiramente, silenciar. Eu não posso reagir dessa forma. Eu não posso reagir. Primeira coisa, eu não posso reagir. Tudo que vem, eu tenho que realmente me silenciar. Primeira coisa que vai vir, uma vaia. Você vai sentir uma vaia de você mesmo. Vai falar assim, gente, eu estou muito banana. Que desaforo. Mas o olhar para dentro vai vir a vaia interna. A mente vai te falar, uai, por que você nunca foi assim? Você vai aceitar isso agora? E porque normalmente o que mais dói é daqueles com quem nós já temos rusgas. E aí você vai dizer, não, você vai deixar ele falar isso com você? Se você deixar hoje, amanhã vai ser pior. A mente vai te contar
uma série de narrativas, pegar uma palavra que está muito comum hoje, ela vai trazer uma narrativa, ela vai te dar causa, evento e consequência. Ela vai te trazer a trajetória toda do que foi, do que é e do que vai acontecer. E você vai sentir como se fosse verdade. Porque é a sua verdade que você tem vivido. Então você vai ter que contrariar primeiro a si mesmo. Porque você vai querer se justificar no que você está fazendo. E vai aparecer alguém, se você conseguir se silenciar, que vai receber essa vaia ensurdecedora, você tem que olhar para si mesmo, ouvir a si mesmo e pensar assim, e a partir do que você já leu e guardou, o que Jesus faria? Essa referência, essa bússola, o que Jesus faria? Se não tiver evangelho, não vai ter referência, não vai lembrar. Gente, Jesus fez isso. Se Jesus fez isso, eu posso fazer também. Eu preciso fazer isso por mim também. Porque senão a gente se entrega. E vai ter os procedimentos do outro te provocando. Por que você está fazendo isso? O outro vai sentir, o outro vai fazer e ele mesmo vai sentir falta da sua reação. Vai ter aqueles que estão assistindo. Então, por isso que ele fala ali que há uma vaia que ruge ensurdecedor zombaria. Porque nós vamos nos sentir, numa visão muito negativa, humilhados. Não o humilhado iluminado, mas humilhado do orgulho ferido. Fere. Mas o procedimento começa assim. Não reagir. E sempre alimentar em nós, eu sou filho de Deus, eu não preciso ficar preso nisso, eu não preciso fazer prece, exatamente, é preciso de prece, é preciso de estudo, é preciso do investimento em mim mesmo. A gente sempre acha que a gente investe em nós não investimos em nós, não. Nós investimos no olhar, no julgamento dos outros com a gente. A gente investe na culpa que a gente sente. Agora tem que ter um investimento em nós mesmos, dizer, eu não preciso disso. É um tratamento mesmo cotidiano, vigilante. Ou seja, vai ter momentos de queda? Vai ter. Vai ter momentos em que você vai falar assim, poxa vida, não dei conta. Mas você já sabe que você não deu conta, mas você já tem uma base para continuar. É não se cobrar. É não ficar assim. Porque é outro problema, chamado angústia da melhora. Você está doido para ouvir alguém falar assim, Lilian, você brilhou. Lilian, você conseguiu. Lilian, meus parabéns. Isso não vai acontecer. Sabe quando é que isso vai acontecer? Nunca. Isso nunca vai acontecer. Porque o dia que acontecer e que você cair nessa, na primeira em que isso não corresponder, a gente chama aqui de casca de banana. Você cai assim, ó, a queda é maior ainda. Você fala, você está vendo? Não vale a pena, não. Não vale a pena. Isso aí não vale a pena, porque a gente faz, ninguém reconhece. Então tem umas palavras aqui que a gente sempre evita. Eu estou melhorando. Isso é treva. Que eu, inclusive, o desencarnado, ele fala isso, você está melhorando, você está ótimo, continua assim, viu? Ele vai alimentar seu orgulho, porque nós somos tão orgulhosos que nós nos orgulhamos daquilo que é obrigação nossa. Ser educado, nos tranquilizar, silenciar. A gente acha que isso é maravilhoso. Não, isso é obrigação. Então, é uma trajetória. Mas é uma trajetória em que, como diz aquela música do Lulu Santos, o que eu ganho, o que eu perco, como é que é a frase? Ninguém precisa saber. Ou seja, quem vai dormir bem, quem vai se alimentar bem, quem vai se sentir bem, sou eu comigo mesmo. E ponto final. Eu com Jesus Cristo. Eu que sei. Mas é um trabalho, você entendeu? E todo dia. É uma coisa contínua. Mas é o caminho da felicidade. É aquilo que ele vai falar, daqui a pouco ele vai falar, que é aquela segurança de que quem já faz essa trajetória tem, de saber, essa é a verdade. Então virá zombaria, virá vaia, virá tudo. Mas eu estando com a verdade,
o meu coração está fortalecido. E eu estou em sintonia. E aí a gente tem que ter a fé, que é a circunstância, a necessidade, de que o nosso mentor nos ampara, e ele não está sozinho. O mentor nos ampara. A equipe espiritual desse mentor ampara a mim e aqueles com quem eu estou. Eu vou criando um quadro de vibração em que as coisas vão realmente se distendendo. Não quer dizer que os problemas vão desaparecer, mas as soluções vão ficar mais claras, de forma mais natural, espontânea. Coisas que às vezes eu estava muito preocupado, eu vou ver que elas não têm tanto valor assim, que eu estava supervalorizando, que isso não é o valor importante. É preciso, como diz Paulo, quando Paulo fala assim, eu combati o bom combate. O bom combate é o combate contra mim mesmo. E o que o mundo está acontecendo no mundo, e o que está isso, o que está aquilo, é prece pelo mundo. Mas o meu mundo precisa estar fortalecido em equilíbrio. Exatamente. Deu para dar uma... Tem um livro muito bacana que nós estudamos aqui, além de todos os livros da Kardec e Chico, né? A gente sempre fala isso. O que é o guia? É Kardec e Chico. Ler, né? Ter esse hábito da leitura. Nós tivemos um estudo aqui longo, durante um bom tempo, de um livro do Samuel Gomes. Ele é espírita, mas ele é psicólogo, né? Que chama A Verdade Além das Aparências. Nesse livro, ele vai descrevendo os métodos dele de tratamento, de terapia. E aí ele vai chamando a atenção para os pontos nossos, do que nós somos dependentes, das criações que nós fazemos, né? A gente tem uma frase aqui que é assim, né? A mente mente para a gente. Porque nós temos verdades que nós carregamos, que nós achamos que são realmente verdades absolutas. E, na verdade, são perturbações. Aquilo fica caminhando dentro da minha cabeça. Gente, por que eu estou pensando nisso? Vou dar uma... O sentimento, Então, você tem que aprender a sentir, a se sentir, né, espírito, isso. Sentir essa conexão com Deus sem ficar olhando para o exterior, né? E a gente não faz. Por que eu estou sentindo isso, né? Por quê? Porque o sentimento é que é a porta de tudo. A porta é a saída de tudo. O espírito funciona a partir do que ele sente. Aí você fala assim, mas por que eu estou sentindo isso? Porque eu acho que ele deveria fazer isso comigo. Aonde está escrito que ele deveria fazer isso comigo? O que Jesus fez quando esteve numa situação semelhante, similar? Aí quando você vê o que Jesus fez, gente, eu não preciso sentir isso. Porque Jesus não carregou nada contrário a ele. Jesus teve todo o ódio do mundo contra ele. E ele respondeu com aquela, né? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muita gente vai te falar assim, isso é coisa de gente banana, gente besta, gente que não sei o quê. Mas é ali, ó. Os heróis da verdade silenciam no campo de sofrimento em que eles estão. E aí o corpo vibra no sentido de sentir o que está acontecendo. Vai lá, tá, joia. Não, bom que já foi, deu na hora. Olha lá. A justiça com J maiúsculo, porque é a justiça de Deus, a justiça divina, tem seus mártires que fecundam a terra Sáfara para a primícia da verdade. Sáfara eu guardei aqui. É preta de Pedregulhos, isso. A Amélia Rodrigues, você tem que andar com o dicionário afiado. Então, ou seja, e olha que ele coloca a terra com letra minúscula, tá vendo? Ele coloca a terra com letra minúscula, porque ele está falando do quê? Dos sentimentos. A terra dos sentimentos. Os nossos sentimentos são repletos de pedras.
Todo mundo que entra na nossa vida tem que fazer assim, não tem? Ficar pisando. Porque se eu falar alguma coisa... eu não posso falar isso, que ele vai reagir dessa forma. Todo mundo que pisa na nossa vida, a pessoa não chega com naturalidade, tranquilidade, né? Assim, a pessoa precisa chegar e fala assim, gente, eu preciso chegar perto de fulano, eu vou chegar como que eu estou, porque eu sei que ele não vai me julgar. Eu sei que ele vai me ouvir. Eu sei que ele vai me dar atenção. Conosco, ele fala assim, lá vem com aquele... como é que é? Rosário de ensinamentos. Lá vem ele com aquela palestra espírita. Tem uma esposa de um companheiro nosso aí que falou outro dia para ele, eu quero que você só me ouça. Eu não quero que você fale nada de estudo seu, eu quero só que você me ouça. Um amigo nosso me contou isso. A esposa dele falou, eu não quero que você me venha com nada, só fale, só me ouça. Isso é o sistemático. Nós somos sistemáticos, porque é tudo cheio de pedrinha, tem que ficar assim, ó. E é porque é cheio de pedra e machuca o pé do outro. Porque fere. Porque nós somos cheios de feridas. E cada ferida nossa é uma pedra no pé do outro também. E pedra não é base? Pé não é base de onde se sustenta, a ideia de sustento do espírito, a base do espírito. Né? Era para ser. Mas a nossa base, então, é o quê? Adulterada. Olha lá. A justiça tem seus mártires que fecundam a terra pedregosa para a primícia da verdade. Então, aqueles que se sacrificaram pelo Evangelho, que se sacrificaram por si mesmos. Não foi por mim, não. Nem por cada um de nós, foi por eles. Foi por Jesus Cristo. Por eles e por Jesus Cristo. Não é por nós, não. Eu criei uma pedra no caminho desse povo. Esses mártires, né? Como é que é, Lília? Uma consciência coletiva, de certa forma, porque Jesus nos serve a todos. Então, mesmo quando, assim, não é por nós, né, individualmente, mas eles, de certa forma, sabem que fazendo o melhor para eles, harmonizando, né, eles estão também fazendo em prol do coletivo. Não, mas eles não pensam assim, eles pensam em Jesus Cristo. Mas pensar em Jesus Cristo não é pensar num todo? Entende? Mas não é ligação. Se você pensar no outro, você para nele. Você para naquilo que você tem nele. Se a Lívia pensasse assim, estou fazendo isso por Públio Lentulus. Ela já largava lá, peraí, eu sou mulher de senador, me tira desse negócio aqui. A cada coisa que ela falasse, porque no livro, a própria Calpurnia falou para ele, interessante, a forma como você tem vivido com ela, e em nenhum momento ela se voltou contra você, que era um comportamento esperado de uma mulher romana digna. Porque elas sapateavam mesmo, ela falou assim, o quê? Você está me acusando de algo que eu não fiz, e vem com esse lero aí? Você acha que eu sou quem? Porque elas eram patrícias também, eu sou filha de fulano. Você não vai me caluniar desse jeito, não. Você está achando que você é quem? Ela podia sapatear bonito na cabeça dele. Hã? Era um lê, exatamente. O termo senhora, isso. Exatamente. Porque às vezes acha que é uma coitadinha, não. Elas eram de uma estirpe social que não permitia esse tipo de comportamento, não. E a Calpurnia fala para ela. Então, se ela pensasse em Públio, por isso que Jesus fala, você vai passar por situações, mas lembre-se do Evangelho, lembre-se do que você aprendeu, lembre-se daquilo que eu trouxe para você. E porque se a gente parar e pensar no outro nesse sentido, a gente vai cobrar dele, né? Sim. Então a gente ainda não tem essa consciência espontânea para fazer sem cobrar, né? É porque, como é que você me falou aquele dia, Lucas? Quando eu falei aquele negócio dos planos, das
das regiões espirituais ao redor da Terra. Aí você lembrou, você usou um termo que está comum muito na literatura, que é, ele tem algo ainda em relação à Terra, não é dívida, você usou uma expressão que se fala, que quando eu não resolvi tudo na Terra, por isso eu tenho que reencarnar, eu tenho que continuar reencarnando, que é o caso da Lívia, ela não venceu totalmente a Terra, você usou foi isso, não falou? Você usou uma expressão. Isso, e ele já tinha resolvido as suas questões com a Terra, não é o caso da Lívia, no livro. Você usou uma expressão, é porque tem algo ainda. Esse tem algo é porque entre eu e todos aqueles que vivem na Terra, ainda não existe o amor universal em plenitude. Ainda existem vírgulas, ainda existem reticências, ainda existem senões, em que quando eu me projeto sobre eles, sobre você, sobre todos, o que eu faço? Eu fico preso. Eu não faço. Aí eu vou sentir injúria, eu vou sentir traição, eu vou sentir como vítima. Ou seja, é aquela ideia de que Jesus é o guia e modelo o tempo todo. Você não venceu a terra ainda? Venceu a terra. Você ainda não venceu a terra. Então, se você for pensar no coletivo, você vira aquilo que lá no Transição Planetária, você lembra daqueles espíritos que estavam atrapalhando o resgate dos outros em nome da coletividade? O que vocês estão fazendo aqui? Eu sou o defensor deles. Eu é que sou o grande libertário. Nós acabamos nos tornando o quê? Falsos cristos. Esse que é o problema. Falso profetas. Nós queremos tomar o lugar de Jesus Cristo. Passamos a querer ser juízes dos outros. Então, quando ele fala ali, os mártires fazem por eles, fazendo por Jesus Cristo. Não é pelo aquilo porque eles têm dificuldades também. Né? Eles não são puros. É só o espírito puro que tem essa... O que eu estava falando aqui, Lílio, é o seguinte, porque a gente tem essa justificativa. Fulano fez isso para que eu esteja aqui hoje estudando, podemos dizer assim. Daqui é falar mais alto, tá baixinho. Essa massa sua é mais... Não, porque eu ia falar o seguinte. A gente tem essa justificativa, igual você usou essas semanas passadas, falando, Allan Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, eles vieram preparar o caminho para que hoje a gente pudesse estar aqui estudando sem estar com nenhuma perseguição, nem nada a respeito da religião. Mas a nossa problemática, nós como espíritas, é o seguinte, a gente usa isso como muleta. Então, quer dizer, eu paro o meu trabalho, ou seja, o outro já fez, então eu não preciso fazer nada. Aí cria um ciclo vicioso, ou seja, eu toda vez, você não faz isso, não precisa não, fulano já fez. Ou então, igual você falou a respeito dos mártires, eles realmente são espíritos que estão numa elevação espiritual maior do que a nossa. Hoje, mas né? Eles realmente contribuem, igual ela falou, para a coletividade. Isso. Mas não quer dizer que tira a minha obrigação de também fazer para a humanidade inteira. Não é só fulano, beltrano, ciclano. E além disso, tem aquela grande tendência nossa de, ao falar isso, a gente está se achando muito importante, né? O outro foi lá e se sacrificou para que eu pudesse. Uai, que grande eu sou eu. A gente se acha muito importante. É o filho que faz chantagem emocional, que faz pirraça com a mãe. Ele sabe que a mãe vai atender, então eu vou fazer pirraça, porque ele vai me socorrer quando eu precisar. É o filho pirracento que fala isso. Né? Já que se eu fizer isso aqui, ele imediatamente vai me atender. É a relação que nós temos com Deus. Eu vou me justificar na minha imperfeição, porque eu sei que Deus vai me socorrer. Olha que coisa horrorosa. E as trevas, elas alimentam isso. Falam em nome de Deus. Que é isso? Seu Deus é todo poderoso, seu Deus não falha. Senha. Cena.
É a cena do Paixão de Cristo? Sim. Quando Jesus está lá na cruz, do falangeado. O falangeado com o neném, fala assim, olha aqui, eu sou pai também, eu cuido do meu filho, cadê o seu Deus? Entendeu? Para tentar manipular. Se fosse a gente, o que ia fazer? Ai, meu pai, cadê você? Por que eu estou fazendo isso aqui? Você me deixou, me abandonou, fez isso? Não. Ele ficou, a respeito do que você falou, a respeito do ódio, ele recebeu o ódio. Como é que ele respondeu? Com amor e serviço. Com felicidade. A coisa mais feliz do mundo foi chegar ele no final ali e falar assim, está consumado. Ou seja, o que eu me propus a fazer, eu fiz até o fim. O quê? Sim, ele não se sentiu, exatamente. Ele exprimiu, ele fez uma expressão desse perdão falando, mas já estava perdoado, né? Olha lá. Deles é o reino dos céus, que inocentes sofreram por fidelidade à justiça divina. Quando fala que inocentes sofreram, não é que eles não tinham, eles estavam lendo da lei. Inocente de verdade, só Jesus. É inocente naquela situação que eles escolheram. É porque ali, nós ficamos muito presos ainda à lei de causa e efeito. Nós ainda reagimos ao que nós acionamos na lei. Né? Por exemplo, por que eu procurei a doutrina espírita? Porque eu estou sofrendo. Eu tive uma movimentação por causa da consequência do meu ato. Eu estou sob o efeito ainda. Esses mártires, eles tinham sido preparados, enfrentaram dificuldades, tinham dificuldades, mas eles escolheram na sua trajetória, em um determinado momento, estarem ali. Isso. Eles tiveram uma escolha. A Lívia não tinha toda a oportunidade de ir embora? Não foi mostrado a partir da Lívia que ela poderia, foi dada a opção, ela poderia dizer, eu sou senadora romana, me tira daqui. Me tira daqui. E ela, naquele sentido, então não é inocência de dizer que eles eram puros, limpos, é no sentido daquilo que eles escolheram, da renúncia que eles fizeram. Eles não estavam ali, eles não estavam como nós, com a única opção. Claro que eles selecionaram, nós estamos colocados sobre a nossa única opção. É a última. Quando você olha para dentro da sua família, que você fala assim, gente, por que eu vim parar aqui? Você tem que falar o seguinte, Jesus, graças a Deus, é a única opção que eu tinha. Foi a única oportunidade que eu tinha são eles, porque senão eu não estava reencarnado. Nós não estamos na mesma condição deles, é diferente. Porque deles é o reino dos céus, porque eles não tiveram um exercício do livre-arbítrio nesse sentido. Até peguei aqui no Luz Imperecível, sobre isso aí, ele fala o seguinte. Não, ao contrário, estava certinho, aí eu fui e fechei a página. Eu estava certinho, estava marcado. Aí na hora que eu peguei, 54. Aqui, ó. Aí não foi, isso acredita? Agora achou. Aqui, ó. Aqui, ó. O reino dos céus deixa de ser aqui uma promessa futura, mas realidade presente para os que, sabendo porque estão sofrendo. Olha a diferença. Sabendo porque estão sofrendo, conseguem se ajustar aos padrões indicados pelo Cristo em seu evangelho de luz, traduzindo-se por resignação dinâmica. E olha o que ele vai falar aqui. Se uma perseguição que nos atinge é injusta, torna-se evidente que estamos certos, que permanecemos com o justo, desde que nós estejamos justificados com quem? Jesus Cristo. Toda perseguição ela é injusta quando você está justificado por Jesus. Mas você não vai contra. Se você está com Jesus, você não vai contra a perseguição. Você entende que a perseguição faz parte do quadro que você está, da vida que você está vivendo. Ele fala assim, ó.
que permanecemos com o justo, que ficamos com o bem. Isso é o bastante para assegurar a presença da verdade, da tranquilidade no coração. Podem todos estar contra nós. Se estamos com a consciência em paz, sentimos Deus conosco. Então acabou. Não tem ninguém contra a gente. Não importa o que aconteça. Estão falando de mim, estão fazendo isso comigo, está acontecendo isso e isso. Você não tem esse movimento de questionamento, de insatisfação, de inquirição para perguntar assim, Jesus, Senhor, por quê? Não, porque diz ali, você sabe o que você está sofrendo. E aí vem o que você falou, você sentindo internamente que é você que sofre, não que o outro te faz sofrer. É aquela ideia, essa construção que você vai ter um autodomínio, porque você vai estar justificado em Jesus. Você fala assim, gente, eu estou sofrendo tanto, mas eu estou sofrendo tanto não é porque o outro está me fazendo uma coisa, é porque eu carrego dentro de mim emoções e pensamentos que fazem com que eu vibre contra mim mesmo. Porque o que ele está passando, aliás, o que eu estou passando, o que o outro me fez, o que o outro me falou, é normal da vida. Ele tem o direito, por isso que fala, que o outro tem direito de falar, de fazer o que ele quiser. Quem toma isso como uma perseguição sou eu. Entende? E quando você pega Jesus como guia e modelo, existe perseguidor? Não. Exatamente. Não tem perseguição quando você está com Deus. Acabou. Se Deus é por nós, a quem ainda fala essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu mesmo, né? Se eu sou filho de Deus. Então, aquele que é filho de Deus, que realmente se vê e vive como filho de Deus, gente, é muito diferente da nossa vida, mas é muito diferente mesmo. Tá? Nada é sofrimento. Ah, mas isso? Gente, não tem mais. Vocês entenderam? Não é que vai virar um campo florido de aplausos, né? Não, mas ele vai saber viver no mundo, sem estar, ele vai estar no mundo sem viver como o mundo. O fardo será leve e o jugo suave. Né? Isso. Como é que é no final que eu ouvi? Isso. Aqui é sofrimento, não tem jeito. E aí será a regeneração agora. E quando fala de expiação, igual você falou, quando se fala de prova e expiação, o mundo é de provas. Prova em que sentido? Você foi lá e aprendeu que amar ao próximo como a ti mesmo. Então você vai ter uma série de episódios na sua vida, o tempo todo, que você está sendo chamado nesse sentido. Você vai ter lá provas na sua vida das bem-aventuranças o tempo todo. São provas, igual você faz prova na escola. Para você o quê? Consolidar, transformar o conhecimento em realidade. A vida é isso. Só que como nós somos muito complicados, nós negamos a prova. Rebeldia. Aí vira o quê? Não quer. E aí vira o quê que você falou? Você vira expiação. A expiação é o espírito negando dar testemunho da verdade. Aí vira expiação, porque ele não é que Deus falou assim, eu agora o castigo o espírito danado. Não. Sou eu mesmo que me castigo. Igual, por exemplo, se é difícil o outro chegar perto da gente, se o nosso campo de vida é um campo de terra sáfara, terra pedregosa, qual vai ser a minha expiação? O isolamento. Ninguém vai chegar perto de mim. Eu vou viver solitário. Sozinho, mas não vai ser o sozinho do evangelho, vai ser o solitário sem recurso.
Aí a gente olha às vezes a situação e fala, gente, coitado de fulano, tem ninguém que ajude ele. Você não sabe o que aconteceu na vida dele. Você não sabe o que está dentro dele, o que ele fez, como é que ele agiu. Nós julgamos demais, mas ali é uma expiação, porque dentro daquele quadro, ele tirou todo o recurso de auxílio que ele tinha. Todo mundo que chegava perto, ele, Nossa Senhora, tirou o caminho, falou, te vai para outro. E nós fazemos isso. Né? Fala assim, alimente pensamentos melhores, viva, vai fazer uma coisa que você gosta, vai viver, vai gostar da vida, aproveita a vida, vai conviver com seus amigos, vai trabalhar, vai se colocar em movimento, para de alimentar pensamento negativo. Não, o mundo é assim. O mundo é desse jeito. Vai ter uma consequência, principalmente no campo mental, desenvolvendo problemas psicoemocionais. Vai ter uma consequência. O Alzheimer, por exemplo, nós sabemos, o Alzheimer é produzido por uma negação da vida, uma insatisfação constante com a vida. A vida não é o que eu acho, que eu quero, o que eu gosto, eu vou me apagando. A vida está tão ruim para mim que eu me apago. Eu me apago da realidade, o espírito se apaga. Ele não tem um ponto de satisfação, de alegria, de realização, ele se apaga, ele se esconde da realidade. Entra em inconsciência. Tanto que, normalmente, qual é a única coisa que ele lembra? Do passado. E o passado nosso, ele é exaltado, a gente exalta o passado, que é uma idealização falsa, porque a gente esquece das coisas que aconteceram com a gente. A gente faz um romance do passado que não é verdade. É uma idealização. Mas é o que a gente quer guardar. Como eu era feliz e não sabia. Ai, que saudade da minha infância. Nós adoramos essas coisas. Aí quando você se fecha, é a única referência que você tem de verdade. Aí você volta para lá. Você volta a ser criança. E volta mesmo. Volta. Tem uma situação assim que eu vejo. Você volta, é criança. É quadro de criança. A túnica de luz, aí termina, né? Ele vai terminar nesse ponto aqui, essa bem-aventurança. Vamos para a próxima. Não, pode aqui, porque eu estou assim, nós terminamos uma, vamos para outra. A túnica de luz solar é uma coroa nas cabeças, né? Nos cabeços elevados ou nas cabeças elevadas? É nos cabeços mesmo? É nos cabeços elevados dos montes, além, exuberantes no entardecer. Quem que é essa túnica de luz solar? Lembra lá, algumas semanas, alguns meses atrás, a gente estava no início do texto, quem que se colocou como um grande sol nesse momento? Jesus. Jesus se fez como um grande sol no Sermão do Monte. Eles olhavam e era uma luz muito forte. Então aqui é Jesus, porque é o final do dia, é no poente, né? Então é Jesus como um sol. Então a túnica de luz solar que Jesus se vestiu, ele se transfigurou, se manifestou como o ser iluminado que ele é, como o governador do planeta Terra, exatamente. Ele mostrou a majestade dele. Quem estava ali viu Jesus dentro da sua majestade. E olha que não era na plenitude, porque senão cegava todo mundo. Ninguém dá conta. Isso. É porque aí ele colocou, quem olhava, ele não estava no Sermão do Monte, né? Quem olhava para Jesus, e aí é interessante, você tem os dois evangelistas, Mateus fala que ele subiu o monte, Lucas fala que ele desceu. Mas é porque a posição de Jesus majestosa deu a impressão de que todos estavam diante de um monte revelando a verdade, de uma elevação. Como é que é? Não deixa de ser verdade. Porque espiritualmente, né, no plano espiritual, se elevou, né? E desceu na condição de cada um e elevou ao mesmo tempo. Exato. Bem lembrado, Ana Paula. Olha lá. A túnica de luz solar é uma coroa nos cabeços elevados dos montes além, exuberantes no entardecer. Então foi um entardecer
né? Quem ficou ali viu, ó, vai falar da reação, né? Quem estava assistindo a tudo. Lá embaixo, na campina ampla, a claridade baila das sombras do arvoredo. E no ocaso, né, no pôr do sol, resplende o festival glorioso do crepúsculo em delineamento. Então, a ideia é de uma grandiosidade, né, de uma luz forte que acompanha o pôr do sol, mas que permanece numa claridade. Então, uma coisa é de beleza, de exuberância, mas de majestade, de poder, né, da grandeza, de realeza. Tanto que olha como que os espíritos, né, quem estava acompanhando ali, como é que eles, a reação? A respiração entrecortada em todos os peitos por surdas exclamações e a pulsação arrítmica enregela os corpos em tensão. Porque são tocados pela verdade, mas dentro da sua própria verdade, da sua condição. Sentindo energeticamente. Não quer dizer que eles viraram ali anjos de candura, discípulos obedientes, disciplinados, não. Eles são tocados pela grande luz, né? Pelo grande sol. Ele parece afagar a multidão e no gesto que imprime com os braços abertos e as mãos como asas de luz, prestes a desferir em voo, clama. Como se a imagem, né, Jesus de braços abertos. Né? Hã? Eu acabei de ler, não? Deu anterior, Da respiração, da arritmia, isso, Ele parece afagar a multidão e no gesto que imprime com os braços abertos e as mãos como asas de luz, prestes a desferir em voo, clama. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. O galardão é o prêmio, o troféu, né? Nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, agora o negócio fica mais apertado. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E aí? Hã? Sim. Mas vamos pensar em nós. Por que a nossa situação, nesse caso aqui, é muito grave? E nós fazemos isso dizendo que nós somos o quê? Donos da verdade. E por que nós gostamos de dizer que nós somos o quê como donos da verdade? O que nós usamos como justificativo? O que o outro olha e fala assim, caramba, eu estou lascado mesmo. Porque esse aí é aquele que vai segunda, em alguns casos terça, quinta, sábado, faz tal do culto no lar, conhece evangelho, conhece doutrina espírita, fala de Jesus para lá e para cá e acaba com a minha vida. Não é que é, Ramon? E me detona tanto. Ou seja, já perceberam? Injuriar. O que é injuriar? O que é uma injúria? Ofensa. Injuriar é ofender o outro. O que é ofender o outro? Dizer qualquer coisa que tire a dignidade dele. Hã? Desonrar. Tirar dele o direito de ser quem... Sabe o que é isso? Tirar dele o direito dele ser quem ele é. Quem ele escolheu ser.
desrespeitar o livre-arbítrio dele. Eu acho que é mais cruel ainda. É super cruel. É você falar ao outro a respeito da dificuldade maior dele. Sim, não é tirar a liberdade dele, do livre-arbítrio dele. Ele tem dificuldade. Aí eu convivo com ele, eu sei qual é a dificuldade dele. Aí como se eu pegasse... Como não? Porque acaba que energeticamente é isso. Eu pego uma agulha bem afiada. Aí eu vou enfiando. Imagina um lugar que traz mais agonia de enfiar a agulha. O pessoal está reclamando aí, por exemplo, de fazer o exame do Covid, né? Que, nossa, que negócio me perturba. Eu já fiz uma coisa que era... Falei aqui, né? Fazer... Como é que chama? Anestesia aqui, ó. Aí a agulha passava aqui, ó. O negócio é como se você pegasse uma agulha e enfiasse aqui nele e fosse subindo aqui, ó. Subindo e descendo com aquela agulha, no ponto que ele tem mais dificuldade. Ele sente dizendo assim, o tempo todo. Por isso que é o sistemático. Se eu pisar aqui, ele vai apontar em mim isso. Ele vai me perseguir porque eu fiz isso. Ele vai me perseguir nas minhas dificuldades. Ele enxerga demais os meus erros. Ele enxerga demais aquilo que eu não dou conta de fazer. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós temos dificuldades. Então, quando é que você está injuriando alguém? Quando você está indicando para ele, reforçando para ele, você não dá conta. Você tem esse erro. Você tem esse problema. Você tem que modificar isso. Por isso que sua vida é desse jeito. A crítica destrutiva. Isso é injuriar o outro. Acabar com a vida dele. Porque ele perde a espontaneidade. Ele perde a naturalidade. E nós também perdemos. Porque a partir do momento que a gente cobra do outro, a gente se sente cobrado a não deixar que o outro veja o nosso. E ficamos fulo da vida quando ele indica o dele, o nosso, né? Nós gostamos de indicar o do outro, mas quando o outro indica o nosso erro, a gente fica o quê? Macho da vida. Bravo, melindrado, com raiva. Na verdade, é quando você rotula o outro só sobre aquilo. Não importa, vamos supor, se ele tem N qualidades. Você só vê ele com aquela dificuldade. Então, é sempre voltar no ponto. Então, não adianta, vamos supor, a questão de você ver o outro como espírito é justamente você ver que aquilo ali, se ele consegue hoje fazer só aquilo ali, para ele já está bom. Você, como estudante do evangelho, que você tem que dar algo a mais. Agora, o outro, ou mais do que para ele é o que a gente tem, como quem diz. É o que temos para hoje. Ou mais do que isso hoje. Vê-lo como espírito, pelo que Emmanuel trouxe, nós vemos lá no Fonte Viva, é ver o outro como um filho de Deus que sempre tem algo bom para dar. Todo espírito do universo é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele sempre tem um potencial a ser desenvolvido, um potencial a oferecer. A diferença entre nós e Jesus é que Jesus sempre enxergava o potencial que todo mundo podia dar. Ele sempre dizia, não, ele dá conta sim, ele vai dar conta, ele pode, ele tem essa capacidade. Mesmo ele fazendo o contrário. Hã? Isso. Exatamente. Mas está com os dentes bonitos. Ele sempre tem algo. E nesse sempre tem algo, ele se torna o quê? Alguém que tem valor. Alguém que eu tenho que cuidar. Alguém que eu tenho que valorizar. Que está ali. E nós fazemos o contrário. Então, quando ele fala, bem-aventurado, volta, né? Injuriar, você passa a perseguir, porque o outro não pode fazer nada, que o tempo todo você está ali apontando a dificuldade dele. Você se torna perseguidor, né? E aí, acaba mentindo, porque você falou para o outro que é discípulo de Jesus Cristo, meu Deus do céu. Você falou que segue Jesus. Já viram o tamanho da responsabilidade? Porque o outro olha e fala assim, se seguir Jesus é isso, estou fora. Estou fora. Hã?
Exatamente. Um carrasco, um inquisidor. Extrema crueldade. Exatamente. Então, é um inquisidor, não é? Não é o inquisidor? Aquele que vai lá e ó. Paulo, eu vi aí um sentido seguinte, né? Quando ele fala bem-aventurados, né? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Isso. Por minha causa, quer dizer, quando eu estiver no trabalho, quando eu já estiver no trabalho da modelagem com Cristo, o que disserem contra mim é mentira. É mentira. Isso, que é a verdade. Porque se eu estou, né, na modelagem do Cristo, então o que vier nesse sentido aí, né, de igual Madre Teresa, né? Vamos lembrar lá. Ela está vendendo criança. A Madre Teresa está vendendo criança. Ô, Madre, estão dizendo por aí que você está vendendo criança, você não vai responder, não? Vou responder com trabalho, vamos continuar trabalhando. Né? Quer dizer, é nesse sentido, né? Vamos tentar atingir de algum jeito. Como que a gente vai atingir? Vamos dizer que ela está vendendo as crianças lá. Era verdade? Não, era mentira, porque ela estava fazendo trabalho com Cristo. Né? Então, era um trabalho bem feito. Da mesma forma, nós, né? Quando a gente estiver naquele trabalho lá de individuação, trabalhando a nossa individualidade dentro da modelagem do Cristo, quebrantando aquelas dependências psíquicas, o que disser contra nós é mentira. Dentro do que você falou, lembrei aqui. Paulo em Filipenses. Filipenses 1, né? Vai de 1 até 20 e tantos. Vou pegar só um trecho aqui. É verdade, 1,15, a partir de 1,15. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles da vaidade lá pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Ele estava preso nessa condição aqui. Aí ele fala, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Ele não está falando de libertação física, não. Ele está falando de libertação dele como servidor. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa o que me aconteça, não importa a injúria, a perseguição, a mentira, que é o que você falou. Aí ele fala a famosa frase, né? Essa aqui todo mundo gosta de repetir. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Pronto, acabou. Não importa o que me aconteça. Se eu estou buscando, eu tenho Jesus como guia e modelo, eu tenho a consciência disso, né? Não importa o que me aconteça. Serei sempre um bem-aventurado. Paulo fala, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Lucro em que sentido? Continuarei como trabalhar do mesmo jeito.
Que coisa, né, gente? Vocês não sentem assim, eita, eu tô lascado, tem muita coisa que eu tenho que fazer, tem que me colocar no caminho imediatamente, porque é isso, né? Olha lá, exultai-vos, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, observe a trajetória, está chamando a atenção nossa, porque nós, como cristãos, aqueles que se dizem cristãos, discípulos do Cristo, nós somos muito presos ainda pelaquilo que nós já fizemos em outras encarnações, a poder político, poder econômico, a aceitação social, status. Olha as tradições religiosas que nós cultivamos dentro do cristianismo. Isso não estou falando só da tradição das outras igrejas, não. Como espíritas mesmo. O espírita adora ritual, adora palestrante, espírita cria nomes, fulano de tal, ciclano de tal. Nós somos viciados nisso. Status. E nós achamos um absurdo quando qualquer pessoa vem e nos fale: você vai me desculpar, mas de cristão você não tem nada. Isso. Então, ou seja, é um chamado de atenção muito forte. Nós, além de não estarmos sendo injuriados e perseguidos por Jesus, por defender a causa, nós estamos sendo motivo de injúria e perseguição dos outros. Isso é que é terrível, né? Porque aí, você vai me perguntar assim, como é que eu sei isso, Paulo? Simples. Se você é um discípulo de Jesus, você está feliz o tempo todo. Você é o exemplo da felicidade, da alegria, da satisfação. Nada te perturba. Tudo é oportunidade de serviço. A fila do EPA pode estar virando o açougue, mas você está feliz. Você pode estar acontecendo o que for. O governo aumentou a gasolina para sei quanto. Você está feliz. Feliz em que sentido? Tranquilo, equilibrado, servindo, trabalhando, não julgando, vendo a dificuldade do outro com compaixão, ajudando no que é necessário, naquilo que está distante, fazendo prece, respeitando ao máximo o jeito do outro ser e buscando ver nele a qualidade que ele tem, que ele pode oferecer. É um modelo de vida que não tem nada a ver com o que o mundo coloca para nós. Muito diferente, né? Isso não tem a ver com ganhar mais dinheiro, ganhar menos dinheiro, ser X, ser Y, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma posição pessoal perante a vida. Não tem partido, não tem modelo econômico, nada disso. É uma posição pessoal, equilibrada. O pessoal às vezes pega, né? Na época do regime militar, tem uma fala do Chico, quiseram pegar ele lá no Pinga Fogo, né? E perguntaram para ele: ô Chico, o que o senhor acha do governo atual? E eu acho que o Pinga Fogo é da época do Médici ou do Costa e Silva? É 68 ou 69? Não, foi antigo? É 60 e poucos. Hã? Eu não sei se já pegou Médici ou se era Costa e Silva. Então é Costa e Silva. Ou seja, era uma situação já assim, você não podia ficar também. Tentaram pegar ele. Como é que é a situação do governo? Ele falou assim: olha, quem está lá é o melhor que nós temos, é o governo mais preparado que nós temos no momento, e cabe a cada um de nós orar por ele para que tudo dê certo. Aí todo mundo, nossa, está vendo? Uns chamam ele de covarde, outros falam ele de cúmplice, independente das questões políticas, ninguém entendeu que o Chico, como espírito que era, ele estava dizendo: gente, a situação é essa, então esse espírito ele tem um melhor a oferecer. É para pegar lá a expressão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É o melhor que nós temos para hoje. Então nós vamos fazer oração para ele dar conta.
o programa. Mas esse programa com o Chico é 68, 67, 68. Hã? Então já é o Médici. Já é o Garrastazu Azul Médici. Ou seja, não entrou nessas polêmicas que nós entramos, que nós nos apaixonamos, que nós brigamos, que nós entramos. É a questão do quê? Do servir. O sacrifício como coroamento da fé em testemunho à convicção. Olha que interessante isso. Nós, por tradição, achamos que... A gente fala assim, né? Porque eu até tenho esse DVD lá em casa, eu assisti já umas 3 vezes. Ele falou também assim que nós, na época, né, nós precisamos de um governo disciplinador porque nós ainda não temos a disciplina. Falou um negócio assim também. Não é justificando nada, é só para entender o quadro, porque nós sabemos que desde a República, desde a proclamação da República, está escrito nos livros que nós temos o governo que nós criamos dentro do nosso coração, das nossas relações. Como é que nós queremos, nós falamos em liberdade, em democracia, nós vivemos injuriando e perseguindo os outros? Como é que eu quero ser democrático? Como é que eu quero uma sociedade democrática se dentro de casa eu sou um tirano? Se eu sou um ditador? Se eu sou um torturador? A gente acha que não tem nada a ver, né? Está totalmente conectado, gente. Totalmente conectado. A sociedade é reflexo do coletivo de espíritos que vivem ali. Esses espíritos vibram, geram movimentação energética e sintonia espiritual a partir do que eles pensam, do que eles sentem, do que eles fazem. A violência, por exemplo, social, ela é resultado da violência do pensamento, da violência do sentimento. E se a gente não acreditar nisso, nós vamos continuar vivendo em violência. A violência que eu vibro aqui vai parar lá na China, vai parar lá no Afeganistão, no Talibã. Isso é muito sério. Porque às vezes fala na esquina, vai lá na esquina, mas vai longe, ela vai, ela caminha. O sacrifício, e o contrário também. Se para o mal é desse jeito, imagina para o bem que vai assim com mais leveza. O bem é o contrário, também vibra. O sacrifício como coroamento da fé, em testemunho à convicção. É interessante isso aqui, porque normalmente na tradição, o que a gente fala? Que sacrifício é o quê? É o início, o meio ou o fim? Na tradição, o que a gente aprendeu sobre sacrifício? Primeiro que sacrifício é o quê? A gente interpreta sacrifício normalmente como o quê? Perda, perdendo algo. E essa perda causa em nós o quê? É uma perda. Por ser uma perda, vai trazer em mim o quê? Incômodo, dor, sofrimento. Frustração. Sacrifício para nós é quando a gente acha que eu estou abrindo mão de algo, no sentido de que algo que é muito essencial na minha vida. Eu me sacrifiquei por você. Eu deixei de fazer isso, eu abandonei aquilo que era muito valioso para estar com você, para salvar a sua vida. A gente fala isso, né? A gente coloca isso. Só que aqui, sacrifício não tem a ver com isso. Porque a gente acha que sacrifício, a gente achava sempre assim, eu me sacrificando pelos outros, estarei salvo. A gente não achava isso, ou continua achando? Que eu me sacrifico, eu sacrifico a mim, a gente acha que sacrificar a si mesmo é deixar de viver a própria vida para estar na vida do outro. Agradar o outro, fazer o outro feliz, que é a maior ilusão do universo. Coitado do outro. Porque eu acho que ninguém faz ninguém feliz nesse sentido. Você compartilha a felicidade. Mas essa ideia de que eu estou me sacrificando pela felicidade dele, né?
Eu deixei os meus sonhos por você. Tem mãe que fala isso para os filhos. Tem pai que fala isso para os filhos. Perdi a minha juventude por você. Você é ingrato. E a gente criou nesse mecanismo a ideia de que o sacrifício vai me justificar a minha redenção. E aí o sacrifício tem que ser sofrido. Ainda fala assim, olha o que aconteceu com Jesus Cristo, o que fizeram com ele. Ainda fala, né? Ele se sacrificou pelos nossos pecados. Ele sacrificou para nos salvar. Essas coisas que são da tradição. Jesus deu a sua vida por nós. Aí a gente fica com esse negócio, achando que a gente tem que fazer isso na vida, e passa uma vida reclamando, revoltado, indignado, né? Culpando a tudo e a todos. Desencarna revoltado com Deus, com todo mundo, porque não tem felicidade, porque não tem realização pessoal, porque não tem promoção do bem, só tem cobrança. Vira um cobrador espiritual. Encarnado e depois desencarnado. Porque acha que a fórmula é sacrifício, sofrimento, redenção. Isso, na verdade, gente, isso aí é uma síndrome. Infelizmente, eu vou esquecer. É do Bartolomeu, mas é a do salvacionista. Isso o Hamed que fala. É o ciclo salvacionista, que é um ciclo em que você se colocou como salvador do outro, achando que você veio melhorar a vida do outro. Você não consegue fazer isso. Entra no campo de ressentimento, acusa o outro, e aí vai tentando fazer de novo. Você vai tentando superar aquele ressentimento, se colocando sempre com o Salvador, e aí vai alimentando. Por isso que o trem vai ficando mais grave. Chama ciclo salvacionista. Como é que é? É uma manipulação. E que você se aprisiona nela. Você aprisiona a vida do outro e aprisiona a si mesmo. Você quer demonstrar para você que você está certo. E aí você vai se deprimindo na vida. Porque você não consegue salvar ninguém. Ninguém salva ninguém. Ele fala isso. O livro é o modo de ver, é o estudo que a gente dava aqui antes da pandemia, né? A gente trabalhava aqui nos sábados. Um novo modo de entender. Depois eu vou até lembrar para trabalhar no próximo estudo, daqui a pouco vai acabar, a gente vai conseguir terminar essa parte, eu vou trazer ele aqui de novo para a gente lembrar disso. A gente acha que é isso, o salvacionista. E aqui ele mostra o contrário. O sacrifício como coroamento da fé, em testemunho à convicção. Então, é inverso. O sacrifício, que é a renúncia de si mesmo, está relacionado com algo que você encontrou dentro de você. Ele não é o caminho, ele é o fim. O sacrifício é o fim. Você quer alcançar o sacrifício porque você encontrou, a partir da sua experiência, uma verdade que você abraçou. É o que você perguntou, por onde começar? Eu tenho que ver o que eu quero da vida. Qual que é o meu objetivo da vida? Para tudo eu tenho que ter um objetivo. Eu esqueci de falar isso para você. Primeira coisa, eu tenho que estabelecer o que eu quero da vida. Uma vez, quando eu entrei aqui no centro, já tem uns 10 anos, a Ana fez uma dinâmica na quinta-feira que chamava Projeto de Vida. Os mais antigos aí lembram? Aquele cartaz, né? Isso aqui estava cheio de gente, a gente ficava em círculo, lotado de gente. Todo mundo tinha que ir em casa, cortar a revista e trazer o projeto de vida. 101% só fez projeto com os outros. Era o seu projeto de vida, era material e incorporava as outras pessoas. Aí a Ana perguntava assim, todo mundo, cadê você aqui? Não tinha, a gente não estava no negócio. Eu tenho isso guardado, tenho que achar um dia, depois eu vou olhar. O que eu coloquei? Se mudou muita coisa. Tudo era
coisas que o mundo quer que a gente tenha, ou relações com os outros. Hã? Ninguém colocou um evangelho. Era só material. Eu quero paz, eu quero isso, eu quero... tudo com os outros, entendeu? Todo projeto era eu com o outro. Nada para mim mesmo. Porque aí você pergunta, se eu não tenho projeto de vida para mim, como que eu vou ser feliz? Se eu não tenho projeto de vida para mim, como que eu vou me amar? Porque diz que eu só posso amar ao outro se eu amar primeiro a quem? A mim mesmo. E a gente quer fazer o inverso. Alcançar o amor matando a si mesmo e vivendo a vida do outro. Resultado. A gente acha que sacrifício é isso. E aqui está falando que não. Existe algo mais importante que a partir de um objetivo de vida, eu vejo que é a verdade. Eu vejo que é com isso que eu quero viver. É com isso que eu vou abraçar. Esse é o meu ideal. A partir desse ideal é que eu vou fazer os meus sacrifícios. Que eu vou renunciar a mim mesmo. Que eu não vou mais fazer algumas coisas. Eu não vou mais falar sobre algumas coisas. É nesse processo em que eu vou ver pessoas se afastando de mim. Alguém vai falar assim, não, mas esse negócio de toda hora você fala que o pessoal vai afastar da gente. Tem um processo que é natural, gente. Você está controlando o que você fala. Você está controlando seu julgamento. Você está controlando os seus conflitos. Né? Porque às vezes os outros gostam da gente, porque a gente é barraqueiro. A gente gosta de ir lá falar mal dos outros, julgar. A gente gosta de chegar e fazer os comentários sobre a vida alheia, fazer fofoca, fazer intriga política, falar mal disso, daquilo, do outro. Pega as relações que nós temos, se elas não são escandalosas. Aí nós resolvemos ficar calados e só falar de coisa boa de verdade. A gente vira o quê para o outro? Para a grande parte dos outros. Quem estão acostumados a conviver com a gente desde determinados padrões. Nós nos transformamos em quê? Chatos de galocha. O outro fala assim, não, mas ir lá viver fulano é muito chato, porque ele não fala mais de nada, tudo para ele, ele não dá opinião, ele não julga mais ninguém. Aqui já deu horário, né? Já chegou para o final. Ana Paula agora... Ana Paula, não, eu vi que é o final, porque na hora que eu virei, a Ana Paula já tirou o texto. Ana Paula voltou, viu, gente? É por isso. Eu vou parar aqui nesse ponto. Então, nós continuamos daqui alguns sábados, tá bom? E aí eu vou trazer o ciclo salvacionista para vocês. Então, tá bom. Hoje vai ter fala do presidente? Sou eu mesmo? Me lembrou o programa só na segunda-feira que tem a fala do presidente. Feitos a partir das doações que foram realizadas, né? Foram 50? 52 cestas foram hoje, né? Doadas. Então, nós vamos mostrar aí, a Ana Paula vai trazer um vídeo para nós sobre esse trabalho. Acho que já passou. Enquanto eu falava, você já... O negócio aqui Boninho é fichinha. Quem é o Boninho? Então, tá vendo? Então, é isso. A gente agradece muito a contribuição de cada um. E já começamos a tarefa. Hoje, a campanha de novembro. Tá bom, gente? Amanhã tem campanha do quilo presencial a partir das 9h30 da manhã, aqui no centro. Tá bom? Então, nós vamos fazer a prece, agradecer a Jesus a oportunidade, agradecer a Jesus os ensinamentos trazidos pelo livro Primícias do Reino. Senhor Jesus, mestre amado, amigo divino, com alegria, Senhor, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos aqui
sobre o amparo, sobre o carinho, o cuidado da espiritualidade desta casa. Que saibamos, Senhor, aproveitar os ensinamentos trazidos pelo livro em nossa vida, aplicando-os efetivamente na nossa realidade viva, em uma trajetória que busque um projeto de vida diferente, uma forma de viver como espíritos, sabendo, Senhor, reconhecer as nossas imperfeições, mas não nos justificando nessas imperfeições e buscando realmente a melhoria, a transformação da nossa forma de pensar, sentir e agir. Agradecemos o trabalho da espiritualidade com cada um de nós e pedimos que o amparo chegue a cada coração, principalmente aos mais sofredores, aqueles que por circunstâncias diversas se encontram angustiados, se encontram em situações de precariedade, de sofrimento, seja por adoecimento, seja por dificuldades, até no plano da matéria, no plano econômico, Senhor. Pedimos por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão recebendo o atendimento nos hospitais e por aqueles que estão em casa também, os acamados, aqueles que são cuidados por enfermeiros, por cuidadores, por suas famílias ou não. Pedimos por todos, Senhor, que possamos nos fortalecer no seu Evangelho, tendo efetivamente como nosso guia e modelo. Ser conosco sempre, que assim seja. Uma boa tarde, boa noite a todos, um bom final de sábado, um bom domingo, até segunda-feira, há 2000 anos.